Audio Jungle. Aleluia! Glória a Deus! Que bom mais uma vez estar aqui junto com você para podermos aprender e conhecer melhor a palavra do Senhor. Amém? Eu sou o pastor Genivaldo, do Palavra de Vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. Seja muito bem-vindo no nome de Jesus e abra seu coração, medite nessa mensagem, porque Deus vai operar poderosamente nas nossas vidas. Amados, hoje eu estou aqui com uma ministração que eu amo tremendamente, que é de um grande homem de Deus, do qual eu procuro sempre estudar e conhecer para que eu possa cada dia me parecer com ele. Porque esse homem um dia disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É muita responsabilidade, né, amados? Falar uma palavra dessa, amém? Mas ele foi um exemplo e honrou, amém? A sua caminhada na terra é um exemplo para cada um de nós. E eu falo, sabe de quem? De Saulo de Tarso, que o seu nome foi mudado para Paulo. Vamos ver aí, se você puder, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo 1, que diz assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns no caminho, quer homens, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus. Eita, quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Amém, amados? Que coisa poderosa, né? Olha a conversão desse homem, amados. Olha o encontro desse homem com Cristo, que coisa tremenda. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós venhamos deixar um legado aqui, uma história do nosso encontro com Cristo. Glórias a Deus, porque quando o homem se encontra com Cristo, verdadeiramente ele nunca mais é o mesmo. Muda tudo na vida dele. Muitos se tem falado, né, sobre Saulo e também da sua conversão. De grande perseguidor do cristão, né? Apóstolo dos gentios. De perseguidor a perseguido. Aleluia. De comandante a comandado. Paulo, né? E tornou-se de Saulo a Paulo. Saulo de Tarso, ele era como ele era chamado, né? Em referência ao que? A sua cidade natal, na Cilícia. Está lá em Atos 21, 39. Mas Paulo lhe disse: eu sou judeu natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Rogo-te que me permitas falar ao povo. Amado, Saulo de Tarso, como era chamado, em referência à sua cidade. Ele era filho de uma família judaica, da tribo de Benjamim. Romanos 11, versículo 1, isso ficou registrado. Pergunto: pois acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, tá vendo? Filipenses 3,5 também registrou: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Ele foi fariseu também de nascença, filho de fariseu. Atos 23:6 fala sobre isso. Sabendo Paulo que uma parte era de saduceus e outras de fariseus, clamou no sinédrio: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos, que eu estou sendo julgado. Viu que coisa tremenda? Ele era também irrepreensível na justiça da lei. Filipenses 3,6 ele diz: quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que não há na lei, fui irrepreensível. Seu pai, ele era cidadão de Tarso,
Mas Paulo lhe disse: eu sou judeu natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, né? Rogo-te que me permitas falar ao povo. Lá em Romanos também fala, né, sobre a cidade. Atos 22, 28 diz: tornou o comandante, eu por grande soma de dinheiro adquiri este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento lá da Cilícia, né? A cidadania está aonde? A cidadania está que Paulo ele invocava quando lhe era preciso, como em Atos 22, do 24 em diante, ali até o 30, você vai ver o sermão dele, né? Ele ali indagando, né? O intuito, ele ficou 14 anos aos pés de Gamaliel, ele foi culto de formação rabínica, ele não podia entender que Jesus fosse o mesmo Messias anunciado na lei, considerando isso a maior de todas as blasfêmias contra Deus, vindo daí o seu ódio implacável, a perseguição que impunha aos cristãos. Amados, no apedrejamento de Estevão, ele estava presente. Diz o texto que as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Está lá em Atos 7:58. Amém? Lá estava ele, ainda jovem, perseguindo e comandando a execução de cristãos. Em Atos 8:3, a gente vê também que Saulo, ele assolava as igrejas, entrando pelas casas, saía arrastando os homens e mulheres, o que ele encontrava pela frente. Ele encerrava essas pessoas no cárcere. Podia fazer isso por sua dupla cidadania, pelo poder religioso do jovem fariseu e pelo poder policial do cidadão romano. E é também respirando ainda este ódio que nós vemos ele pedindo ao sumo sacerdote que ele desse carta de autorização para as sinagogas. Não foi isso que nós lemos aí no início? De Damasco, né? Para que indo àquela cidade, se acaso achasse algum que eram do caminho, ou seja, que seguiam a Cristo, como eles eram chamados na época de os do caminho, né? Assim o homem como mulheres os levasse para Jerusalém. Queridos, o início de uma transformação. Oh, aleluia! É isso que cada um de nós precisa passar, por uma transformação, por uma mudança, amém, de atitude, de comportamento, de tudo na nossa vida, de mente, de pensamento, amém, em nome de Jesus. Olha só, foi aí na estrada de Damasco que se deu o encontro mais importante da sua vida, o encontro que mudou o seu nome e a sua vida e o seu destino. Amados, quando o homem verdadeiramente, quando o ser humano, ele tem um encontro real e verdadeiro com Cristo, mas olha, nunca mais ele é o mesmo, amado. Nunca mais ele será a mesma pessoa. E não tem nada, mais nada que faça ele se afastar do Senhor. Oh, querido, como tem gente dentro das igrejas, amado. Como tem gente que se diz cristãos, mas que nunca teve um encontro real com Deus. A sua vida não tem mudança. A sua vida não tem testemunho. A sua vida é uma vida monótona, uma vida sem graça. Olha só, lá se vai Saulo, o perseguidor, com a sua comitiva. Segundo ele, estrada fora, e a se aproximar de Damasco, subitamente o que aconteceu? Uma luz veio sobre ele, não foi isso que nós lemos? Do céu brilhou essa luz ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Coisa forte, né, queridos? É muito forte. Foi como, sabe o que? Como um relâmpago que cai por perto. Um brilho intenso, súbito, que sacode tudo e lhe atira ao chão. Saulo cai ao chão. Hoje também, muitos outros Saulos continuam a cair por terra. Essa luz do céu continua a brilhar de forma diferente na dor da perda de um ente querido, mas nas doenças incuráveis, nos abandonos da vida, nas falências e desgraças desse mundo, nas perdas e nas separações. Cai-se por terra e com perplexidade ouve-se a mesma voz que falou: Saulo, no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele homem estava totalmente ignorante em relação ao mundo espiritual. Ele conhecia a letra, mas ele não conhecia o dono da letra. Tem muitas pessoas que conhecem a letra, são muito letrados, mas eles não têm espiritualidade. Eles não conhecem
o dono da letra. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Muito forte isso, né, meus amados? É muito forte. E a voz de Deus que muitas vezes só escutamos quando nós caímos por terra. Mas mesmo caído, perplexo, abalado pelo terremoto que nos jogou no chão, ainda podemos ouvir a voz de Deus que quer nos levantar. Amém? Levantando o perseguidor caído. Levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Está ali no versículo 6. Antes o orgulhoso, presunçoso, dava as ordens, mas agora Deus nos mostra que convém que sejamos conduzidos com humildade. Nós guiávamos, agora é hora de sermos guiados e conduzidos pela mão do Todo-Poderoso. Amém? Diz-nos o texto que Saulo, abrindo os olhos, nada podia ver, no versículo 8. Esta é a situação, amados, imediata dos que caem pela graça de Deus, aleluia. Ainda não estão enxergando bem as coisas, precisam ser conduzidos pela mão dos outros. É assim, amados, no início ainda muito novo na fé, né? Precisa de quê? Precisa de uma liderança, precisa de homens e mulheres de Deus experientes, pessoas fundamentadas na palavra, para ensinar esses Saulos na sua transformação. De cego, ele agora passou a enxergar. Amém? E lá vai Saulo assim, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ele resolveu o que? Jejuar. Arrependeu-se, lembrou-se da lei dos profetas. Voltei o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Está lá em Daniel 9,3, né? Ele aprendeu, ele leu Daniel 9,3. Amém? Mas Deus já providenciou também alguém para conduzi-lo e para ajudá-lo nesses primeiros passos da sua nova vida. Amém? Como Paulo. E às vezes, como aconteceu com Paulo, a gente resiste tanto ao amor de Deus. A gente custa tanto a tirar do campo a nossa vaidade, os nossos orgulhos, a nossa presunção, que é preciso Deus nos derrubar para que a gente venha acordar. Amém? É preciso cegar os nossos olhos físicos para que possamos enxergar com os olhos do coração. Aleluia! Deus ele escolhe a Ananias para ajudar Paulo. Mostra-lhe numa visão que Paulo tinha sido levado para a casa de Judas, numa rua chamada direita da cidade de Damasco, onde estavam orando. Amém? Então, amados, por isso que nós precisamos sim de uma igreja, nós precisamos de pastores, nós precisamos de líderes para nos ensinar as escrituras, a verdadeira palavra de Deus, amados. Essa igreja que, se hoje nós conhecemos o Evangelho, se hoje a palavra de Deus chegou até nós, é porque essa igreja tem trabalhado para que isso aconteça. E arrependimento, jejum e oração. E depois vem o quê? Vem o batismo de Saulo, né? Amém? O Senhor derrubou e o Senhor curou. Ele caiu, Saulo, e levantou-se Paulo. Amém, queridos? É assim. A conversão é um processo, 2 Coríntios 5,17 diz o quê? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Tem tanta gente, né, que diz, mas eu não entendo, pastor, como é que a pessoa rouba, faz atrocidades e depois essas pessoas são salvas pelo poder do nome de Jesus, o Jesus que foi ao Calvário e deu a sua própria vida e derramou seu sangue para lavar os nossos pecados. Amém? É por isso que acontece da gente então cair como Saulo e levantar-se como Paulo. Mas, amados, para que isso aconteça, é necessário que haja uma verdadeira conversão. Porque existem muitas pessoas, amados, que estão no espírito de engano. Essas pessoas dizem que são de Deus, mas o seu testemunho não condiz com o que ela fala. É por isso que nós devemos muito, a cada dia, levar o nosso velho homem à cruz. Todo dia a gente está renunciando, todo dia a gente está se convertendo. Amém? A conversão é isso, é um processo diário, é aquele processo de santificação, sem o qual nós não veremos a Deus. Olha só, o Senhor derrubou e o Senhor curou.
Deus é assim, amado. Quando o Senhor nos leva a uma prova, nos leva a um deserto, Ele não nos abandona. Ele está o tempo todo conosco. Ele estava o tempo todo ali com Saulo. E ele levantou Ananias ainda e enviou Ananias ao encontro de Saulo, para cuidar de Saulo, para alimentar Saulo, para encher Saulo de fé, amém? E de coragem e da palavra de Deus. Ele levantou-se, ele caiu para morrer, Saulo, e levantou-se para nascer Paulo, pelo batismo cristão, amém, amados? O verdadeiro batismo, aquele que Cristo primeiro fez como exemplo, como modelo para nós. Jesus batizou-se homem já, não é isso? Aos 30 anos. E ali, por quê, queridos? Porque nós só podemos ser batizados quando entendemos o pecado. Porque o batismo é para isso, amém? Ele simboliza a morte do homem, a morte do homem físico para o nascimento do homem espiritual. Essa é a necessidade mais urgente após a conversão. Após você confessar Cristo, entregar sua vida para Jesus e caminhar com Deus, você precisa ser preparado para o batismo, amém? Hoje, as igrejas usam muito o discipulado. Para que o discipulado? Para quando você descer as águas, você saber o que é o batismo, por que você está batizando, qual a importância dele na sua vida, amém? O discipulado é para isso, isso só é necessário para batizar-se? Claro que não. Se você verdadeiramente se converteu, você está apto ao batismo, mas é necessário o que? Você aprender, você ser discipulado, para você saber o que você está fazendo. Amém? O que é a ceia? Por que você tem que ceiar? Tudo isso, onde é que você vai aprender? É na igreja, amém? Sendo dirigido e sendo ensinado pelo Espírito Santo, amém? Usando aqueles santos que estão ali na igreja, amém? Amados, Paulo estava 3 dias sem comer e sem beber, em oração. Olha que coisa, estava 3 dias, amado. Olha, hoje para o crente jejuar 3 horas é luta, imagina 3 dias. Para o crente orar 3 minutos é difícil, imagina 3 dias. Para o crente jejuar é difícil, hein? Então aqui nós vimos, né, que ele ficou 3 dias. Devia estar com muita fome, mas a primeira coisa que fez foi o quê? Foi levantar-se. Não foi buscar um prato de comida, não foi batizar-se. A sua fome espiritual era muito maior. Ele não perdeu tempo. É assim, amados. Aqueles que têm fome e sede de Deus, eles não estão preocupados